Começando pelo Thursday Night Football da rodada, que será entre o San Francisco 49ers e o Seattle Seahawks. Em Seattle, 2 times que vêm de derrota, como vocês viram ali na tela dos placares. Nesse jogo, o favoritismo dos Niners por 3,5 pontos. Mas assim, 2 times que... O Seahawks, eu diria que eles estão fazendo uma temporada um pouquinho melhor do que eu esperava, mas agora parece que estão voltando à realidade, assim, ao ponto de perder para os Giants, que eu acho que é até abaixo da realidade. E os Niners, que essa tá muito abaixo do esperado. Tudo bem que teve a lesão do McCaffrey, que eu acho que eles sentiram muito, mas acho que nada justifica perder os jogos como eles perderam esse jogo para os Cardinals, né? Que a gente estava comentando aqui, porque ainda mais pela vantagem que eles abrirem, mais uma vez eles deixaram escapar. Não dá para entender aquele jogo. Não, eu já desisti. Vou pedir para você começar, então, Gia, aí os nossos colegas complementam, mas expectativa para esse jogo. Os 2 times vindo de derrota, sob pressão, crise, brigando pela divisão. Deve ser um jogaço, apesar de tudo isso, né? 49ers e Seahawks são sempre jogos muito emocionantes. É um duelo de divisão que vale muito ali para eles. Se eu não me engano, o Seahawks não ganha do 49ers há bastante tempo. E o Geno Smith nunca venceu o 49ers. O Brock Purdy venceu todos os jogos até agora. Então, assim, eu acredito que eles continuem vencendo o Seahawks. O Seahawks que jogou muito bem nos 2 primeiros... Jogou muito bem, não. Venceu, né, os 2 primeiros jogos da temporada. Mas não teve, assim, um desempenho que me convenceu de alguma forma. Eu acho que o ataque ele é bastante limitado, não pela capacidade do Geno Smith, mas pela uma questão de sistema. Eles acabam não conseguindo encontrar sempre as respostas para isso. A defesa também tem as suas falhas. E em relação ao 49ers, é um time que prometeu muito e não está conseguindo entregar as expectativas. Voltou do Super Bowl. É normal que os times que foram para o Super Bowl e perderam não voltem bem para a temporada passada, como foi com o Philadelphia Eagles, como foi com o Cincinnati Bengals e agora como está sendo com o San Francisco 49ers mais uma vez. Então, o São Francisco tem os seus problemas, o ataque não está encontrando respostas, não está conseguindo fechar os jogos, mas apesar de tudo isso, o que a gente não imaginava é que vai ser um jogo bastante nivelado, visto que o Seahawks está jogando melhor do que a gente esperava e o 49ers está jogando pior do que a gente esperava. Então, deve ter um nível ali. O Seahawks, né, eu acho que eles se encontraram um pouco mais na realidade da temporada agora. É fato que essa queda de rendimento está muito ligada às lesões na defesa. Mudou o patamar do time, né, por essas lesões. E o fato do jogo ser na quinta-feira provavelmente atrapalha a chance dos Seahawks receberem alguns jogadores de volta dessas lesões. Então é possível que o 49ers vença esse jogo por esse motivo. Mas bem é verdade que o 49ers está pagando o preço de ter feito uma off-season sem focar nos seus principais defeitos, que eram a secundária e a linha ofensiva. Não trouxeram jogadores para essas 2 posições. Teve até treinador do 49ers declarando que é trabalho dele fazer a linha ofensiva render, e eu não estou vendo isso acontecer. E acho que tem um lado que, por um outro lado, por mais que a defesa do Seahawks tenha seus problemas de lesão, é uma defesa que é bem treinada por um cara de mente defensiva. E pode sim complicar a vida do Brock Purdy nessa partida. Eu não sei se essa talvez seja a primeira vitória do Geno Smith contra o 49ers. A gente sabe que a defesa, por exemplo, dos Cardinals, não é uma defesa elite e complicou a vida do Brock Purdy, né? Apesar do Ayuk ter vindo de fato para a temporada, ter feito um excelente jogo, o Purdy teve muitas dificuldades contra uma defesa que não pressiona tão bem, normalmente não pressiona tão bem, e apesar do Budda Baker não tem aquela secundária que, por exemplo, eu vejo no Seahawks. Os Seahawks tem o Trey Cooling, tem o Julian Love, que é um cara que tem forçado muitos turnovers. A linha defensiva espera que o Byron Murphy volte logo, mas tem o Leo Williams. Tem um corpo de defensores muito forte e que é capaz de prejudicar, sim, essa questão relacionada aos 49ers e esse ataque, apesar do Jordan Mason. Mason que sofreu um fumble nessa última partida contra os Cardinals também, que foi muito importante para essa atuada dos Cardinals no duelo divisional. É uma decisão muito importante. Essa defesa dos Niners me preocupa. Tirando o Fred Warner, cara, muita coisa ali nessa defesa dos Niners me preocupa. O Geno Smith, mesmo contra um Giants, sacando ele 7 vezes, ele buscou o jogo o tempo todo. DK Metcalf é um cara que a gente sempre tem que tomar muito cuidado, porque ele é um cara
que pontua muito, ele consegue muitas jardas após a recepção. Por mais que o Tyler Lockett tenha perdido muito desse espaço para o Jackson Smith-Njigba, ele é um cara que sempre é perigoso, principalmente ali na red zone. O JSN, ele tá ganhando cada vez mais espaço. Então, assim, a defesa dos Niners tem que tomar um cuidado como um todo, porque o jogo é no Lumen Field. O time vai querer dar uma resposta pro torcedor depois dessa derrota pros Giants, principalmente o que aconteceu com os Special Teams. A linha ofensiva dos Seahawks não é ruim, apesar dos 7 sacks, é que a defesa dos Giants ela conseguiu pressionar de uma forma muito importante. É, a defesa com mais sacks, né? Exato. E aí você tem o Nick Bosa de um lado, você tem um cara que você já conhece há um tempo, tem um jogo divisional, curto espaço de tempo. Então, assim, para os dois times é uma situação muito complicada. Hoje eu vejo os Niners buscando uma resposta por não ter o CMC. Tem o George Kittle, tem o Deebo Samuel, tem o Ayuk jogando, mas o Christian McCaffrey faz muita falta para esse esquema ofensivo dos 49ers. Jordan Mason tá jogando bem, mas ele não é o CMC, ele não é um cara que o Purdy consegue utilizá-lo da mesma forma. Então, hoje, com a defesa dos Seahawks um pouco mais saudável e um Gene Smith sofrendo menos com pressão, como foi com os Giants, os Seahawks se tornam muito, muito perigosos contra esses 49ers. E essa divisão que, como tá todo mundo meio mal, assim, tá todo mundo com chances. Nesse momento, os Seahawks são os líderes. E, assim, uma vitória aqui vale mais ainda, porque faz com que os Seahawks abram distância dos Niners nessa briga pela divisão. Niners que supostamente eram os favoritos da divisão antes de começar a temporada. Então, uma vitória aqui para os Seahawks vale muito. Só aquele palpite rápido, quem vocês acham que ganha? Eu vou de 49ers. Eu vou de Seattle. Seahawks. Então, Seahawks. Será que nosso amigo Enio, será que ele tá assistindo hoje? Pelo jeito não, porque O ele não Luiz, mandou mensagem. ele tá acreditando no Geno Smith e tá indo de Seattle. Tá? Não, mas não vai ser por causa do Dino, mas... Vai ser apesar do Guinness. Ele tá aqui, todo o programa ele tá aqui, aí hoje que o Hoje Luiz, que eu apostei no Seahawks, ele não tá. tá defendendo o Seahawks, ele não tá, incrível.